Seja bem-vinda ao Vozes da História. Esta noite, vamos mergulhar em uma história de seda e sobrevivência, de beleza e brutalidade, de uma menina que se tornou arte viva, respirando tradição em cada gesto calculado. Antes de começarmos, se você aprecia o que faço aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. É sempre fascinante perceber quem se junta a nós, de que canto do mundo. Agora, apague as luzes, prepare-se, acomode-se, porque esta noite vamos caminhar juntos por ruas de pedra em Edo. Vamos sentir o peso de kimonos deslumbrantes. Vamos aprender a arte de dizer não, sem jamais usar essa palavra. Vamos descobrir como se transforma dor em dança, silêncio em poder, vida em performance perpétua. Vamos entender o que significa ser geisha. Não a fantasia ocidental, não o estereótipo exótico, mas a realidade crua, complexa, contraditória. De mulheres que se tornaram símbolos vivos de uma tradição que as consumia enquanto as elevava. Respire fundo. Vamos começar. Você tem 6 anos. 6 anos e o mundo ainda é grande demais, misterioso demais, cheio de cantos para explorar. Você ainda acredita que o futuro é uma escolha, que você vai decidir quem ser, o que fazer, como viver. Você está errada. Você nasce em Edo, o coração pulsante do Japão feudal. Uma cidade vibrante, caótica, repleta de casas de chá, de monges errantes e comerciantes de arroz. Uma cidade de possibilidades. Mas você é menina. Isso significa que seu futuro já foi decidido muito antes de você ter consciência suficiente para questionar. 3 caminhos, apenas 3, como portas se fechando antes mesmo de você poder espiar através delas. Primeiro caminho, casar com alguém escolhido pela família. Alguém sem graça, provavelmente mais velho, certamente alheio aos seus sonhos. Você se tornará esposa, mãe, sombra silenciosa em uma casa que nunca será verdadeiramente sua. Segundo caminho, tornar-se freira, viver com orações e incenso, trocar o mundo pelas paredes do templo. Terceiro caminho, o Okiya, a casa de geishas, onde você passará as próximas 2 décadas servindo chá para aristocratas embriagados, onde aprenderá a dançar como se cada movimento fosse uma palavra não dita, onde descobrirá que beleza é trabalho, que graça é performance, que sobrevivência exige a morte diária de quem você poderia ter sido. Mas você tem apenas 6 anos. Você não sabe disso ainda. Você só sabe que hoje é diferente. Seus pais te vestem com seu melhor kimono, desconfortável, apertado, rígido demais para uma criança que quer correr e brincar. Eles não explicam muito, apenas dizem que você vai conhecer pessoas importantes,
que você precisa se comportar, que é uma grande oportunidade. Essa é a palavra que adultos usam quando querem transformar perdas em presentes. Vocês caminham pelas ruas. Você observa tudo com aquela curiosidade ainda não domesticada da infância. Os vendedores de peixe gritando preços. As mulheres carregando cestas equilibradas na cabeça. Os samurais passando com a seriedade de quem carrega uma espada e um ego. Você não sabe que está memorizando esse caminho. Que anos depois, quando se tornará algo entre mulher e símbolo, você vai reviver essa caminhada em sonhos inquietos. Vai lembrar do momento exato em que a infância terminou. Não com estrondo, mas com uma porta se abrindo. A porta do Okia. E do outro lado, uma mulher. Ela se chama Oka-san, mãe, literalmente. Mas não há nada maternal no modo como ela te olha. É uma avaliação, fria, precisa, calculada. Ela está medindo seu valor antes mesmo de você terminar a reverência desajeitada que seus pais te ensinaram ontem à noite. Está calculando quanto tempo vai levar para transformar essa criança desajeitada em algo vendável. Não é a palavra que usam em voz alta, claro. Usam palavras como tradição e arte e oportunidade. Mas a verdade mora nesse silêncio entre as palavras bonitas. Você é um investimento. E investimentos precisam gerar retorno. A Oka-san tem aquele tipo de beleza endurecida pelo tempo. Você consegue ver que ela já foi geisha. Consegue ver nas mãos ainda graciosas, na postura impossível, no modo como cada microexpressão facial parece coreografada. Ela dominou a arte de estar presente e distante ao mesmo tempo. Ela fala com seus pais. Você não entende tudo. As palavras são formais demais, repletas de honoríficos que ainda não aprendeu, mas entende o tom. Entende que algo está sendo negociado, que sua vida está sendo transferida de um conjunto de mãos para outro. Seus pais se curvam, profundamente, tão profundamente que você se assusta. Nunca os viu se curvar assim. E então entendem o que você ainda não quer aceitar. Eles estão te deixando aqui. Não é uma adoção. Adoção implica amor, família, pertencimento. Isso é mais próximo de uma transferência de propriedade. Você foi oficialmente entregue. Eles não olham para trás quando saem. Talvez seja mais fácil assim, para eles. Porque olhar para trás significaria ver seus olhos se enchendo de lágrimas que você ainda está tentando conter. Significaria confrontar o peso dessa escolha que não foi escolha, mas necessidade econômica disfarçada de sorte. A porta se fecha e você percebe com aquela clareza terrível que às vezes visita crianças em momentos de ruptura total, que sua vida acaba de mudar para sempre. A Oka-san te observa por mais um momento, depois fala e sua voz é surpreendentemente gentil. Não calorosa, mas gentil. Bem-vinda ao Okia. Bem-vinda à sua nova prisão. Bem-vinda à sua nova família. Bem-vinda à única vida que você vai conhecer pelos próximos 20 anos. Agora você tem um novo nome. Não literalmente, ainda não. Mas tem um novo papel, uma nova identidade que consome completamente quem você era. Você é Shikomi. A palavra soa delicada, quase poética.
mas não se engane. Significa aquela que aprende através do trabalho. Significa aquela que faz tudo que ninguém mais quer fazer. Significa invisível até ser útil, e mesmo assim, irrelevante. Você é a mais baixa na hierarquia do Okia, e hierarquia aqui é tudo. Seu dia começa antes do amanhecer. Antes mesmo do sol considerar aparecer, você já está de joelhos, esfregando pisos de madeira que parecem infinitos. Você prepara banhos, carrega água, alimenta as fogueiras de carvão. Lava kimonos que custam mais do que a casa onde você nasceu. Você está sempre procurando coisas. Sempre. Chinelos, água, chá, mais água, as sandálias boas, as outras sandálias boas, aquele pente específico, não esse, o outro, o outro. Ao meio-dia, você já caminhou mais do que a maioria dos samurais marcha em uma semana inteira, e tudo isso em silêncio. Porque a regra número 1 do Okia é simples e implacável. Shikomi deve ser silenciosa, como uma casa assombrada, como neve caindo, como pensamentos não vocalizados. Você fala apenas quando alguém te pergunta algo diretamente, e mesmo assim, sua resposta deve ser rápida, mas não rápida demais, porque isso seria desrespeitoso. Deve ser clara, mas não alta demais, porque barulho é vulgaridade. Deve ser completa, mas não longa demais, porque ninguém pediu sua opinião. É um equilíbrio impossível. E você vai errar, muito. Vai falar quando deveria calar, vai calar quando deveria falar. Vai olhar diretamente para uma geisha mais velha quando deveria manter os olhos baixos. Vai baixar os olhos quando ela estava esperando seu olhar. Cada erro é anotado mentalmente. Não há gritos aqui. Não há punições dramáticas. A correção vem em forma de olhares gelados, suspiros quase imperceptíveis, silêncios que pesam mais que palavras. E lentamente, dolorosamente, você aprende. Aprende a ler atmosferas como quem lê livros. Aprende a sentir tensões invisíveis, mudanças sutis de humor, expectativas não ditas. Aprende que seu corpo precisa desenvolver sensores emocionais, antenas sociais afinadas para frequências que a maioria das pessoas nunca vai perceber. Você dorme no corredor, não porque não há espaço, mas porque esse é seu lugar, literal e metaforicamente. Você está no limiar, nem dentro, nem fora, nem criança, nem aprendiz, nem pessoa, nem propriedade. Você é transição, e transições são desconfortáveis por natureza. Você come por último, depois de todos, rápido, porque sempre há mais trabalho esperando. Às vezes você derruba arroz, e então deve dinheiro à casa. Sim, deve dinheiro por comida que derramou enquanto trabalhava de graça. A aritmética da exploração raramente faz sentido para quem está sendo explorado. Mas aqui está o segredo que você acaba descobrindo. Você está aprendendo, não em sala de aula, não através de livros ou professores pacientes. Você está aprendendo através da observação, através da repetição até a exaustão, através da humilhação transformada em combustível. As geishas flutuam ao seu redor como seres de outra dimensão. Seus cabelos são esculturas vivas. Seus passos não fazem som. Seus kimonos custam fortunas.
e ficam perfeitamente alinhados mesmo quando elas se movem. Elas são tudo o que você não é. Graciosas, confiantes, intocáveis. Mas você observa como elas seguram o leque, não com força, mas com intenção. Como o riso delas se encaixa perfeitamente em conversas, pontual como música. Como elas caminham em uma dança constante entre equilíbrio e teatralidade. Você observa como elas dobram tecidos, como preparam chá, como se curvam, e percebe que cada reverência é ligeiramente diferente, ajustada para o contexto, para a pessoa, para o momento. Você observa e copia em segredo. Quando ninguém está olhando, você pratica segurar objetos imaginários com aquela perfeição extraordinária. Pratica caminhar em linha reta, como se o chão fosse gelo fino. Pratica sorrir mantendo os olhos serenos, desconectados da boca. É estranho, é exaustivo, é sua única chance. Porque você percebe, gradualmente, que ser geisha não é um talento nato. É uma habilidade construída através de anos de repetição meticulosa e implacável. É transformar cada músculo, cada expressão facial, cada respiração em instrumento de performance calculada. Você percebe que está aprendendo a desaparecer de forma encantadora, a estar presente sem ocupar espaço, a servir sem ser servil, a trabalhar sem parecer que está trabalhando. Anos passam assim, uma tarefa após outra, piso após piso, kimono após kimono. Você cresce fisicamente, mas permanece pequena socialmente. Seus músculos endurecem, suas mãos desenvolvem calos, seus joelhos memorizam dor. E então, finalmente, quando você já não lembra mais como era não fazer parte desse mundo, alguém te chama pelo nome e diz que você está pronta. Você achou que sabia o que era dor, que anos esfregando pisos haviam preparado seu corpo para qualquer coisa. Você estava enganada. Bem-vinda ao treinamento de postura. Não há forma gentil de descrever isso. É tortura disfarçada de educação. É transformar seu corpo em algo que ele não foi projetado para ser, através de pura e implacável repetição. Você aprende a posição formal de sentar, onde suas pernas se dobram cuidadosamente sob você, onde suas costas ficam perfeitamente retas, onde a circulação sanguínea lentamente, educadamente, decide abandonar suas pernas. Nos primeiros 3 minutos, você sente um formigamento, desconfortável, mas gerenciável. Aos 5 minutos, suas pernas começam a adormecer. A sensação é estranha, como se partes de você estivessem se desconectando. Aos 10 minutos, todo o seu corpo inferior declara rebelião. Dor real, aguda, insistente. Seus músculos tremem, seus nervos gritam, seu cérebro suplica para você se mover, se ajustar, fazer qualquer coisa para aliviar a pressão. Mas você não pode se mover, não pode esticar as pernas, não pode mudar de posição, não pode sequer fazer uma careta. Porque geishas são graciosas. Geishas não se agitam, não demonstram fraqueza. Elas enfrentam a dor como se fosse uma escolha estética, como se sofrimento fosse apenas mais um elemento da performance,
algo a ser incorporado com elegância. Você senta por horas, dias, semanas, meses. Seu corpo protesta com veemência, mas lentamente, muito lentamente, algo muda. Os músculos se adaptam, os tendões se alongam e você desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de dissociar mente e corpo. Você aprende a sentir dor e simplesmente observá-la. Presente, mas não dominante. Real, mas não definitiva. E então, há as reverências. Você achou que sabia como se curvar. Curvava-se 50 vezes por dia. Mas essas reverências eram amadoras, aproximações grosseiras do que uma reverência deveria ser. Agora você aprende a ciência exata da reverência. Existe a reverência de saudação, 15 graus de inclinação, 2 segundos de duração, olhos baixos, mas não fechados. Existe a reverência de gratidão, 30 graus, 3 segundos, mãos posicionadas em triângulo perfeito. Existe a reverência de desculpas, 45 graus, 5 segundos completos, total humildade corporal. Existe a reverência de por favor, não me castigue por existir, 90 graus, tempo indeterminado, esperar até ser liberada. Cada ângulo importa, cada segundo conta, cada posicionamento de mão carrega significado. Você pratica na frente de espelhos, pratica com outras aprendizes, pratica sozinha no corredor às 3 da manhã quando não consegue dormir porque seus joelhos estão latejando. Pratica até que não seja mais prática, até que seja reflexo, até que seu corpo execute reverências perfeitas, mesmo quando sua mente está em outro lugar. E ao treinamento para a cerimônia do chá, onde você aprende que tudo é coreografia. Você pega a tigela de chá com ambas as mãos, não rápido demais, isso seria ansiedade. Não devagar demais, isso seria hesitação. Você a levanta até a altura exata. Gira 3 vezes em sentido horário. Você bebe em 3 goles e meio, não 4, não 3 inteiros. 3 e meio. O último gole é parcial, deliberadamente incompleto, sinalizando humildade através de consumo imperfeito. Você coloca a tigela de volta num movimento preciso como matemática. E tudo isso enquanto você mantém expressão serena. Tudo isso enquanto conversa. Porque sim, você também precisa conversar durante a cerimônia. Comentários apropriados sobre a estação, sobre as flores no arranjo, sobre a qualidade da água. Nada profundo demais. Isso seria exibicionismo intelectual. Nada superficial demais. Isso seria desrespeito à tradição. É um equilíbrio complexo. E você está fazendo isso com pernas dormentes, costas rígidas e aquela dor familiar que agora é companheira constante. Mas algo extraordinário acontece no meio de todo esse sofrimento. Você muda. Não da noite para o dia, não dramaticamente, mas gradualmente, inegavelmente,
Seus movimentos se tornam mais suaves, mais intencionais. Você deixa de ser criança desajeitada e se torna sombra deliberada. Deixa de tropeçar e começa a deslizar. Sua postura se torna sua identidade. Costas retas não apenas quando está treinando, mas sempre. Caminhar silencioso, não apenas quando está sendo observada, mas constantemente. Movimentos medidos não apenas durante performance, mas em cada momento de vigília. O treinamento se infiltra em sua biologia e você percebe, com uma mistura de orgulho e perda, que está desaparecendo. A menina que você era, desajeitada, barulhenta, espontânea, está sendo polida até não existir mais. No lugar dela, algo novo está emergindo, algo calculado, controlado, inexorável. Você está se tornando arte viva, e arte viva não sente dor, apenas a performa. Chega o dia em que finalmente você ouve as palavras que passou anos esperando. Você está pronta para se tornar aprendiz de geisha. A palavra soa como promoção, e mas também é o começo do verdadeiro sacrifício, porque tudo até agora foi apenas preparação. Agora começa a transformação real. Primeira etapa: seu cabelo. O que era apenas algo que você lavava, penteava, esquecia, se torna hoje sua obra de arte mais pública e mais torturante. Você é levada a um estilista profissional. Eles chegam armados com laca, cera, grampos metálicos e aquela serenidade perturbadora. Eles trabalham por horas, puxando, torcendo, moldando seu cabelo em uma estrutura que desafia a gravidade. Camadas sobre camadas de cabelo enrolado, fixado, esculpido em formato que de alguma forma se mantém unido através de física e determinação. É lindo, é excruciante. E vem com uma regra que vai mudar sua vida pelos próximos anos. Você não pode mais dormir deitada. Deixe isso processar por um momento. Deitar a cabeça vai destruir o penteado que levou horas. Então agora você dorme com um travesseiro de madeira. Não é macio, não é confortável. É literalmente um bloco de madeira coberto com tecido fino, projetado para manter sua cabeça elevada, seu pescoço em ângulo antinatural e seu sono constantemente interrompido. Você coloca a nuca nesse bloco, não a cabeça inteira. Isso seria confortável demais, apenas a nuca. Seu cabelo, sua preciosa, elaborada, cara escultura capilar, paira acima do travesseiro, intocada, preservada, e você tenta dormir assim. As primeiras noites são impossíveis. Você não consegue relaxar. Cada músculo está tenso, seu pescoço dói. Sua cabeça quer naturalmente rolar para o lado e você tem que conscientemente, repetidamente mantê-la no lugar. Você dorme em intervalos de 15 minutos. Acorda quando perde posição, reajusta, tenta novamente. E eventualmente, porque humanos são incrivelmente adaptáveis quando não tem escolha, você se ajusta. Mais ou menos.
Seu corpo aprende a dormir mal, a aceitar esse novo normal, a funcionar com sono fragmentado e pescoço rígido como condição permanente. E o cabelo permanece intacto. Agora, seu guarda-roupa. Até agora você usava kimonos simples, funcionais. O tipo que você pode vestir sozinha se tiver paciência e alguma flexibilidade. Esse tempo acabou. Seu kimono agora é obra de arte têxtil. Seda bordada com padrões florais tão intricados que você pode contar as horas de trabalho manual em cada manga. Cores vibrantes, vermelhos, dourados, turquesas, que gritam, olhem para mim, em uma sociedade que valoriza a discrição. Mas aqui está a questão. Você usa cores vibrantes porque ainda está aprendendo. Ainda é imperfeita. Sua performance precisa de embalagem chamativa para compensar. Geishas completas usam cores mais sutis, porque quando você domina a arte, não precisa de gritos, bastam sussurros. Mas você ainda não chegou lá. E mangas. Mangas tão longas que arrastam no chão quando você caminha. Mangas que, tecnicamente, poderiam varrer um jardim pequeno. Por que mangas tão longas? Tradição e simbolismo. Mangas longas indicam juventude, que você ainda está crescendo, literal e metaforicamente, que você ainda tem muito a aprender. É lindamente poético, até você tentar fazer qualquer coisa prática com mangas que têm vida própria. E então, a faixa de tecido que amarra kimono e simboliza tudo, basicamente. Seu obi é amarrado em uma configuração elaborada que anuncia sua condição de aprendiz de geisha em um raio de 3 quarteirões. Você não pode amarrar obi sozinha. Fisicamente impossível. Você precisa de ajuda. Geralmente, 2 ou 3 pessoas trabalhando em coordenação, puxando, ajustando, amarrando. Em nós, tão complexos que poderiam ser usados em navegação marítima. O processo de se vestir completamente leva horas. Você acorda às 4 da manhã, se tem compromisso às 7. Porque vestir-se não é apenas vestir-se, é ritual, é transformação. Primeiro, as camadas internas, depois o kimono principal, depois ajustar cada dobra para que fique perfeitamente alinhada, depois o obi, o que sozinho pode levar 40 minutos. Depois, ajustar novamente tudo que deslocou durante o processo do obi. E quando finalmente termina, você olha no espelho e mal se reconhece. Você não parece uma pessoa, parece uma pintura que ganhou 3 dimensões. Parece exatamente o que deveria parecer, arte que respira. E então temos seus enfeites de cabelo. São delicados, flores de seda, pássaros em miniatura, cascatas de correntes douradas. São lindos, sazonais, meticulosamente escolhidos para combinar com a época do ano. Também são afiados o suficiente para serem considerados armas leves. Há histórias sussurradas, nunca confirmadas oficialmente, de geishas usando-os para autodefesa.
ou para o ataque, dependendo da situação. Você usa esses grampos afiados enfiados em seu penteado elaborado. Eles não são confortáveis. Eles puxam, eles pesam, mas são esplêndidos. E beleza, você está aprendendo, sempre tem preço. Geralmente pago em desconforto físico. Os enfeites de cabelo também funcionam como marcadores de status. O tipo, número e posicionamento anunciam seu estágio de treinamento, senioridade, até qual mês estamos. Janeiro, pinheiros e bambu. Março, flores de cerejeira. Maio, íris e glicínias. Julho, leques. É um calendário vivo em sua cabeça. E todos que entendem a tradição podem olhar para você e saber imediatamente. Ela é aprendiz de geisha. Ela começou na primavera. Ela está no 3º ano de treinamento. Você se torna um texto legível para quem conhece a linguagem. E, finalmente, a maquiagem. A transformação mais dramática. A fronteira visual mais clara entre quem você é e o que você representa. Você acorda cedo, porque seu ritual de maquiagem leva no mínimo 1 hora, frequentemente 2. Primeiro passo: limpeza completa do rosto. Não pode haver óleo, sujeira, nada que impeça a base de aderir perfeitamente. Segundo passo: aplicar óleo ou cera que servem como base para segurar pó de arroz. Terceiro passo: o pó. Você mistura com água até criar uma pasta. Então, aplica, camada após camada, após camada. Rosto inteiro, pescoço, peito superior. O objetivo é cobertura completa, brancura uniforme, apagar todos os tons naturais da sua pele e substituí-los por branco puro. O cheiro é de giz e história. A textura é pegajosa, desconfortável. Quando seca, puxa a pele. Seu rosto se torna máscara rígida, que racha se você faz expressões muito dramáticas. Mas você não vai fazer expressões dramáticas, vai? Geishas sorriem suavemente. Nunca gargalham, porque gargalhar racharia a maquiagem e quebraria a ilusão. Próximo, sobrancelhas. As suas desapareceram sob o pó branco. Então, com carvão ou pigmento preto, você cria sobrancelhas finas, arqueadas, que dão à sua expressão ar perpétuo de gentil surpresa ou leve melancolia. Depois, olhos. Você contorna com vermelho e preto. Vermelho nas pálpebras internas. Dá aquele toque de cor que evita que você pareça um cadáver. Preto no delineador acentua o formato dos olhos, faz parecerem maiores, mais expressivos. Cada pincelada é precisa. E então, os lábios. Como aprendiz, você só pode pintar o lábio inferior. Sim, só o inferior. O superior permanece branco, coberto pela base. Por quê? Porque a tradição diz que você deve demonstrar modéstia através da maquiagem incompleta. Deve mostrar que ainda está aprendendo. Quando você eventualmente se tornar geisha, poderá pintar ambos os lábios. E como você morde algo sem destruir o lábio pintado? Resposta: muito, muito cuidadosamente. Quando finalmente termina,
Mais de 1 hora depois de começar, você olha no espelho e vê algo estranho. Não você, não completamente, mas também não outra pessoa. É uma versão estilizada, amplificada, teatralizada de características humanas. Você parece boneca, parece máscara, parece arte que por acidente ganhou consciência. E a verdade é, essa maquiagem não é sobre vaidade, não é sobre se sentir bonita, é sobre transformação. É sobre criar distância deliberada entre você e mundo. É sobre anunciar visualmente: não sou comum. Não me toque como tocaria a pessoa normal. A maquiagem é armadura, branca, brilhante, frágil. Mas armadura mesmo assim. Você está pronta agora. Pronta para sua estreia formal. A cerimônia onde você é apresentada oficialmente ao mundo. Você caminha pelas ruas de Kyoto, usando aquelas sandálias de plataforma feitas de madeira sólida. Cada passo faz um som distinto, como um metrônomo ambulante. Todos se viram para olhar, não porque você é famosa, mas porque você é rara, e você caminha lenta, porque literalmente não pode caminhar rápido em sapatos que são 40% decoração e 60% teste de equilíbrio. Seu primeiro encontro oficial com clientes, você se apresenta, curva-se, serve chá, tenta não tremer enquanto homens mais velhos te avaliam como se fosse um cavalo em leilão. Mas você sobrevive. Atravessa o ritual sem tropeçar, sem derramar nada, sem ofender a dignidade de ninguém. E assim, você se torna oficialmente Maiko, aprendiz de geisha. Ser Maiko traz responsabilidades que você passou anos se preparando para executar. Servir chá, dançar, conversar. E acima de tudo, fazer homens desajeitados se sentirem interessantes. É um trabalho emocional tão intenso que deveria ser categoria olímpica. Mas você está pronta. Metade menina, metade porcelana. Sempre em cena. Você aprende a tocar shamisen, instrumento de 3 cordas que parece banjo melancólico que sobreviveu a um trauma. O corpo é feito de pele de gato ou cão esticada sobre estrutura de madeira. As cordas são de seda. O som é peculiar, distinto, como se alguém transformasse saudade em música. Tocar shamisen não é intuitivo. Você usa uma palheta grande, rígida, feita de marfim ou tartaruga. Você não dedilha as cordas gentilmente. Você as ataca, com precisão, com ritmo exato, com força controlada. Muito fraco e o som desaparece. Muito forte e você soa agressiva. Suas primeiras tentativas são difíceis. O som que você produz é algo entre gato miando e portão enferrujado. Seus dedos não sabem onde ir. Seu ritmo é errático. Você perde a conta de quantas vezes produz um som que faz cachorros na rua começarem a uivar solidários. Seus professores são implacáveis. Um erro? Suspiro desaprovador. 2 erros? Sobrancelha levantada. 3 erros? Olhar que comunica claramente. Talvez você devesse considerar outra profissão. Mas você persiste. Horas por dia. Dedos formando calos. Músculos do braço desenvolvendo memória específica para ângulos precisos de ataque.
ouvido treinando para detectar diferenças sutis em tom. Lentamente, muito lentamente, os sons horríveis se transformam em algo parecido com música. Você aprende peças tradicionais, canções sobre cerejeiras, sobre luar, sobre amores impossíveis e estações que mudam. Você memoriza não apenas notas, mas emoções específicas que cada peça deve comunicar. Porque não é apenas sobre tocar, é sobre fazer a pessoa sentir algo. Melancolia, aquela dor agridoce da beleza efêmera. E quando você finalmente domina, quando pode tocar enquanto mantém conversas, sorri educadamente ou monitora a atmosfera da sala, você percebe que shamisen não era sobre música. Era sobre provar que você consegue performar arte exigente, enquanto simultaneamente gerencia uma dinâmica social complexa. Era sobre demonstrar que seu cérebro pode operar em múltiplas camadas, mãos tocando, boca conversando, olhos lendo a sala, mente calculando o próximo movimento. Mas o shamisen é a ferramenta mais fácil. A ferramenta mais complexa, mais valiosa, mais perigosa que você deve dominar é a conversa. Não conversa normal. Isso qualquer um faz. Você está aprendendo a arte japonesa antiga de conversar de forma que satisfaz sem prometer. Engaja sem comprometer, encanta sem revelar. É habilidade que exige maestria em psicologia, linguística e constante vigilância emocional. Você aprende a elogiar sem soar falsa, a desviar sem parecer evasiva, a sugerir sem afirmar. Homens como você devem ter experiências tão interessantes. Poderia significar qualquer coisa. Significa precisamente nada, mas o faz sentir-se especial. Você caminha na linha fina entre flerte e amizade, entre interesse e indiferença, entre disponibilidade e distância. Você precisa fazer cada cliente se sentir único, enquanto mantém essa mesma atmosfera com o próximo cliente. E você se torna mestre nisso. Aprende a ler rostos mais rápido que linguagem corporal. Vê quando alguém está ficando entediado e muda tópico instantaneamente. Percebe quando alguém bebeu demais e gentilmente reduz a velocidade do serviço de saquê. Sente quando uma tensão está surgindo entre clientes e injeta um comentário leve que dissolve a atmosfera. Você se torna o termostato emocional da sala, ajustando a temperatura social constantemente, imperceptivelmente, poeticamente, porque você memoriza centenas de poemas. Pode recitar baixinho enquanto serve chá. Pode compartilhar um verso relevante quando o momento pede. Pode usar poesia como código, comunicando sentimentos complexos através de referências culturais que uma pessoa educada entenderá instantaneamente. E você faz tudo isso enquanto mantém postura perfeita com um kimono que pesa quilos, e você calcula mentalmente quanto deve a casa e quando finalmente terá sua noite de folga. Você precisa navegar avanços indesejados constantemente. Porque aqui está a realidade. Você é jovem. Você é linda. Você é treinada para ser encantadora. Homens confundem isso com convite, constantemente.
Então você desenvolve um arsenal completo de técnicas de deflexão. O cliente se inclina muito perto, você se move para encher o copo dele de saquê, criando distância física enquanto realiza o serviço. E ele não pode reclamar porque você está literalmente fazendo seu trabalho. O cliente faz um comentário inapropriado, você ri. Não risada genuína, mas aquela risada social que reconhece que algo foi dito sem endossá-lo. E imediatamente muda: "Ah, mas me conte sobre seu negócio de importação. Deve ser fascinante trabalhar com porcelana chinesa." O cliente sugere encontro privado? "Que pena, minha agenda está absolutamente lotada este mês. Mas talvez possamos continuar nossas conversas aqui?" Você nunca diz não diretamente, porque não direto é rude, é confrontacional, é quebra da atmosfera que você passa a noite inteira construindo. E mais importante, pode ofender o cliente, que pode reclamar a okasan, que pode te punir de formas sutis, mas efetivas. Então você diz não sem usar a palavra. Você se torna mestre em evasão linguística, em oferecer alternativas que não são realmente alternativas, em fazer promessas tão vagas que não podem ser cobradas, em ser simultaneamente disponível e inacessível. É exaustivo, porque você está sempre ligada, sempre calculando, sempre 5 passos à frente mentalmente, prevendo avanços e preparando contramovimentos. É um xadrez social jogado em modo avançado, onde perder não é opção. E algumas vezes você perde mesmo assim. Algumas vezes alguém é persistente demais, poderoso demais, determinado demais, e você não tem mais espaço para manobrar, e você precisa escolher entre ceder ou arriscar tudo. Algumas geishas cedem, e algumas geishas resistem e pagam preço. E nenhuma das opções é boa. Não há final feliz nessas histórias que preserve a integridade de todos os envolvidos. Há apenas sobrevivência. E custo de sobrevivência raramente é mencionado em conversas educadas. Mas você continua, porque o que mais há para fazer? E então você aprende a dançar. A dança tradicional japonesa não é como dança ocidental. Não há saltos dramáticos ou giros extravagantes. É o oposto. Movimentos minimalistas, carregados de significado máximo. Cada gesto de mão comunica uma emoção específica. Cada passo conta uma história. Cada inclinação de cabeça é verso de poema físico. Você aprende que levantar a mão lentamente, palma para cima, significa contemplar a lua. Que cobrir a boca com a manga significa modéstia ou riso tímido. Que caminhar em círculo pequeno significa perambular pelo jardim. É vocabulário corporal. E como qualquer vocabulário, exige memorização obsessiva e prática constante. Você ensaia as mesmas sequências centenas de vezes até que seu corpo as executa sem pensamento consciente. Seus professores de dança são ainda mais severos que professores de música. Pé 1 centímetro fora de posição? Erro. 1 segundo de atraso? Erro. Expressão facial não combinando perfeitamente com o movimento? Erro grave. Você aprende que dança não é sobre você. Não é autoexpressão no sentido ocidental.
É transmissão fiel de forma tradicional que existe há séculos. Você é veículo, não criadora, e isso é simultaneamente libertador e sufocante. Libertador porque você não precisa criar, apenas executar perfeitamente o que já existe. Sufocante porque não há espaço para você, para sua individualidade, para quem você poderia ser além dessa forma prescrita. Mas você dança. Dança para clientes em casas de chá, dança em festivais, dança em apresentações formais onde um erro seria humilhação pública. E gradualmente você se torna a dança. Não é algo que você faz, é algo que você é. O Okiya pode parecer sereno de fora, paredes de papel translúcido, luz suave de lanternas, som distante de um instrumento flutuando como fumaça de incenso. Mas por dentro é campo de batalha. As guerras aqui não envolvem espadas ou gritos, envolvem algo muito mais afiado. Reputação, posição social, favoritismo. Você está cercada por mulheres inteligentes, ambiciosas, competitivas, todas treinadas desde a infância para sorrir enquanto sofrem, enquanto internamente calculam como subir na hierarquia que aqui é tudo. Quem se apresenta primeiro em evento importante? Quem recebe um kimono novo? Quem é enviada para entretenimento dos clientes mais ricos e influentes? Quem tem quarto maior? Quem come primeiro? Cada pequeno privilégio é conquistado com armas sutis, olhares, comentários aparentemente inocentes, acidentes convenientes. Você aprende rápido que nem todo sorriso é sincero, que irmã aqui é título, não sentimento, que mulheres que te chamam de querida pela manhã podem estar fofocando sobre você à tarde. A competição nunca é explícita, seria grosseiro, seria quebra de decoro. Então acontece em sombras. Em conversas às quais você não é convidada, em decisões tomadas sobre você, sem você, em reputação sendo moldada por narrativas que você não controla. Hoje alguém viu você rindo muito alto com um cliente. Amanhã, a história é que você foi inapropriada. Você tenta se manter acima disso. Você realmente tenta. Você foca em seu trabalho, pratica por horas, aperfeiçoa sua dança, mantém um comportamento irrepreensível. Mas cedo ou tarde, você é puxada para o drama, porque você se tornou boa demais. Porque um cliente importante especificamente pediu você. Porque você acidentalmente ofuscou alguém com mais influência. E de repente, pequenos acidentes começam a acontecer. Suas sandálias desaparecem misteriosamente antes de um compromisso importante. Seu kimono favorito volta da lavanderia com uma mancha que convenientemente apareceu. Alguém esqueceu de te avisar sobre mudança de horário de ensaio. Nada grande o suficiente para reclamar formalmente, mas suficiente para te desestabilizar, para te fazer perder confiança,
para te lembrar de seu lugar. E você não pode confrontar diretamente, porque acusar alguém sem prova absoluta é quebra grave de etiqueta. E prova nunca existe. Tudo é sempre passível de negação. Oh, desculpa, pensei que você já soubesse sobre a mudança de horário. Não tenho ideia de como a mancha chegou ali. Eu vi suas sandálias? Não, mas tenho certeza que vão aparecer. Então você desenvolve suas próprias estratégias. Você se torna expert em elogios envenenados. Que kimono ousado! Você está se vestindo de forma vulgar. Sua performance ontem foi tão energética. Você realmente colocou muito esforço. Você estava tentando demais e ficou desesperada. Você está parecendo cansada ultimamente. Espero que esteja cuidando da saúde. Você está parecendo terrível e todos estão comentando. Você faz, mas odeia isso. Odeia que está jogando esses jogos mesquinhos que jurou que nunca jogaria. Mas o sistema te força. Quando recursos são limitados e há muitas mulheres competindo por eles, cooperação se torna impossível. Toda vitória de outra pessoa é sua perda potencial. É sobrevivência do mais estratégico. E gradualmente você percebe que ficou boa nisso. Muito boa. Pode ler uma sala instantaneamente. Sabe quem está aliado com quem. Entende correntes subterrâneas de poder. Pode plantar um rumor estrategicamente ou desmantelá-lo antes que ganhe tração. Pode sorrir para alguém enquanto mentalmente cataloga suas fraquezas. E você não sabe se se sente poderosa ou triste por isso. Provavelmente ambos. E então um dia você deixa de ser aprendiz e se torna geisha. E tudo muda. Seu guarda-roupa muda. Agora você usa cores mais sutis, tons de cinza, azul profundo, bordô. Seu kimono grita menos e sussurra mais, porque agora você dominou a arte e sua presença sozinha é suficiente. Pode, graças aos céus, usar peruca, que ainda precisa ser elaborada e pesar demais. Mas pelo menos pode dormir como ser humano normal novamente. Sua maquiagem muda também. Agora, você pode pintar ambos os lábios. Pequena diferença que comunica grande mudança. Você está completa agora. Não está mais aprendendo. E o mais importante, você se apresenta sozinha. É responsável por gerenciar a atmosfera da sala inteira, por ler dinâmica de grupo instantaneamente e ajustar sua performance em tempo real. É aterrorizante. É libertador. Seus anos de experiência se mostram em cada gesto. Sua confiança é palpável. Você se tornou o que o sistema quis que você fosse. Você não lembra mais quem era antes. Você não consegue acessar como era pensar livremente, mover sem calcular, existir sem performar. Eventualmente,
você se torna mentora de uma nova geração. Você olha para elas e vê você mesma há anos, desajeitadas, assustadas, tentando desesperadamente acertar, falhando constantemente. E algo em você quer ser gentil, mas você não diz, porque não é assim que o sistema funciona. Elas precisam passar pelo mesmo que você passou. Precisam desenvolver a mesma força. Precisam aprender através de sofrimento, porque não há outro caminho. Então, você é severa e vê ódio ocasional em seus olhos. Vê ressentimento. Você entende. E algumas vezes é tentada a avisar, a facilitar, mas não o faz, porque elas precisam descobrir sozinhas. É a lógica cruel que perpetua um sistema. E você, querendo ou não, é parte desse sistema agora. Geishas não se aposentam formalmente. Você simplesmente declina, devagar, gentilmente, como folhas caindo de uma árvore no outono. Você começa aceitando menos compromissos. Seu corpo não aguenta mais. Você se apresenta mais porque representa a continuidade com o passado. E alguns clientes valorizam isso acima de juventude. Mas, lentamente, os pedidos por você diminuem. Você é relegada a eventos menores, menos prestigiosos. E você aceita isso com graça, porque o que mais pode fazer? Sua vida inteira foi um treinamento para a aceitação elegante, para se curvar ao inevitável com postura perfeita. Então, você se curva ao envelhecimento, à irrelevância gradual, a um final melancólico. Seu nome não será lembrado. Há milhares de geishas através de séculos. Apenas um punhado ficou conhecido. A vasta maioria existe em anonimato, de formas fragmentadas, transmitidas. Existe na próxima menina ajoelhada, com pernas dormentes, aprendendo a suportar a dor com um sorriso. Existe na forma como um leque se abre, na coreografia tradicional. Invisível, mas essencial. Esquecida, mas perpétua. Porque você sobreviveu a um sistema que devora identidades. Manteve a dignidade em situações degradantes. Transformou o sofrimento em arte. E nisso você foi impecável.